Olá, eu sou Fernando Franco Panin, sou da FAMESP de Bauru e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos a honra e o privilégio de conversar com uma psicóloga brilhante e uma gestora de negócios, professora universitária, a fantástica Cléa Nascimento. Gratidão, muito obrigado, viu? Obrigada. Foi uma grata surpresa te conhecer aqui durante o conversa. Tá? Obrigada, viu, Kate? Também gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, também muito contente de conhecer você. Perfeito. Cléo, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e em que momento que deu o insight naquela hora de você escolher exatas, humanas, biológicas e tal. Como foi? Se foi uma imposição de alguém, se foi assim, inspirado por alguém, né? O que se levou então? Né? Legal. Bom, então eu sou nascida em São Paulo, capital, tenho 55 anos, né? Então meus pais são do interior de São Paulo, mas nasci em São Paulo, capital. Em termos de formação, então, escolar, tive a oportunidade, apesar de vir de uma família muito simples, eu tive a oportunidade de estudar no colégio bom, né? Colégio particular, e fui, né, nessa minha trajetória, a primeira escolha era pela área de jornalismo. Eu sempre fui Mas era humanas, de qualquer forma era humanas. Isso, humanas, porque eu sempre fui muito falante, né? Legal. Então, escrevia bem, escrevia bem, exatamente, falava bem, gostava das redações, etc. Então era uma área que me agradava. Então eu me via nessa área fazendo a parte jornalística, né? Até tentei me inscrever no curso técnico de redatora, mas na época não teve a oportunidade de abrir o curso e acabei migrando para processamento de dados, que era na época, lá em 1980. Começou a falar, né? Exatamente, então era o futuro. Então eu brinco que, como boa aquariana que eu sou também, que sempre gostei das coisas, né, ligadas ao futuro, eu falei, eu acho que essa é uma boa oportunidade de trabalho, então eu vou conhecer um pouquinho mais dessa área de processamento de dados. E fui fazer o técnico de processamento de dados, e na sequência eu falei, bom, como conseguir? E na época não tinha, como nós temos hoje, tantas opções, né, na área da ciência da computação como temos hoje. Então, antigamente você ou fazia administração com ênfase em análise de sistemas, ou fazia matemática com ênfase em análise de sistemas. Eram as duas opções que tinham na época. E como eu também brinco que eu geralmente sou outlier, né, ponto fora da curva, como todo mundo foi para administração, eu resolvi ir para matemática. Então eu acabei optando pela matemática, vendo como uma possibilidade de desenvolver competências na área de exatas. Então, assim, não foi por uma imposição familiar, não foi foi mesmo por uma visão de mercado, de possibilidade de entrar numa área que estava começando. Okay. E aí, na minha cabeça, eu tinha vontade de fazer a parte de computação gráfica, porque sempre a área da imagem, também das artes, sempre me chamou a atenção. O visual, né? O visual, exatamente. Mas enfim, então terminei essa primeira graduação, assim, fui parar na área bancária, pela formação mesmo. E aí nisso aí vem a minha trajetória de carreira, aí foram 12 anos em várias áreas, mas volta de novo nessa, vamos dizer assim, o talento da comunicação, porque aí eu fui parar na área de treinamento, né, de formação de lideranças, né, então volta um pouco desse perfil que eu já tinha. E aí, nesse decorrer, vieram algumas pós, eu fiz pós em gestão de pessoas, fiz o MBA em gestão tecnológica para a área da educação, e o convite para dar aula, né, na área do ensino superior. Perfeito. Com isso também a necessidade do mestrado, então passei no mestrado da PUC em administração e finalizei o mestrado falando das mulheres nos cargos de liderança, né, que também é um assunto ainda bastante, tem pouca coisa escrita sobre o tema. Certo, né? É verdade. Exatamente, isso. E aí, assim, eu acho que ainda em relação à psicologia, que ainda fiz mais uma graduação após isso, tem pessoas que falam assim, agora que você fez o mestrado, você vai fazer o doutorado, né? Eu falei, não, agora eu vou fazer uma outra área que sempre me chamou muita atenção, principalmente quando eu dava aula, né? Eu era muito procurada para poder, né, dividir situações do dia a dia na empresa, situações familiares. Eu falei assim, eu vou para a área da psicologia.
Porque eu posso atuar tanto clinicamente como na psicologia organizacional. É unir as coisas que eu já tenho experiência. Bacana. E aí, fechando então essa minha formação, vem a formação de psicologia, agora terminando mais 2 pós em psicologia também. Então, Parabéns, tem bastante viu? coisa Parabéns. nesses 55 anos, né? Legal. E você, ao longo do tempo, o olhar é diferente. Eu acho que se você tivesse feito psicologia com 18 anos, você tinha um olhar. Sim. Hoje, depois de conhecer assim, o mundo empresarial, né? Talvez assim, agora você fala assim, por isso que as pessoas pensam desse jeito, por isso que as pessoas pensam daquele jeito. Sem né? dúvida. É claro que a gente não pode misturar a nossa vivência com o Exato. outro, mas ter passado por várias situações no dia a dia trazem para a gente um certo amadurecimento para entender situações que o outro está vivendo. Realmente é diferente, né, da nossa idade, quando um jovem que às vezes está começando a carreira e não tem referências, né? Perfeito. Então, realmente a gente acaba... E foi muito interessante você voltar à faculdade já com certa idade por querer, né? E não por imposição, pela sede do conhecimento. E não é aquele negócio assim, eu vou, se estiver chato eu vou embora, não. É aquele negócio mais prazeroso, né? Exatamente, exatamente. Tem que fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho, vai trazer conhecimento para a gente, tem que fazer a prova, mas faz parte do processo. Então, não sofri, foram 5 anos em psicologia, né, e não sofri, foi muito realmente prazeroso. E hoje já, né, tenho uma carteira interessante também de pacientes, além de trabalhar, né, na executiva. Hoje 80% dos meus pacientes são brasileiros que moram fora do Brasil, né, então são pessoas que estão vivendo aí novos desafios em diversos países. E faço atendimento 100% online. Então, consigo conciliar todo o trabalho de gestão de negócios, né, da executiva, com também a parte clínica, né? Então, isso é bem legal. Cleo, isso é interessante. Até antes da pandemia, eu estou pagando, eu tenho que ir lá no consultório, eu tenho que olhar no olho, eu tenho que tomar um cafezinho, não sei o que lá e tal, né? Aí, com a pandemia, ela mudou os hábitos. Totalmente. E as pessoas passaram a aceitar. Sem dúvida. Para a área foi muito, acho que para várias áreas, né? Foi bem interessante. Eu acho que para a área de psicologia foi, porque assim, a psicologia é uma profissão que no Brasil ela é recente. A primeira turma é 1968. É isso mesmo, né? É exatamente isso. Então, eu lembro quando eu era garoto, eu falava escola, aqueles até doidinhos. Tá meio doido, vai lá, né? Não sei o quê. Principalmente na época que nós tivemos a pandemia, muita gente que tinha ansiedade, princípio de depressão e tudo mais, falou, opa, eu preciso de ajuda. E aí passou a confiar mais no trabalho do psicólogo. Né? Sim, concordo. Acho que as pessoas elas deram abertura a conhecer essas novas possibilidades, coisas que antigamente nem eram pensadas, vou fazer. Telemedicina, imagina, eu vou falar com o médico à distância. Então, acho que isso, e para a área, foi importante, né? Então, ainda tem, eu acredito que sim, tem pessoas ainda que não se adaptaram, tem pessoas que preferem o presencial, tem situações que não dá para ser no online, por exemplo, criança, você precisa do lúdico, né? Você precisa estar próximo, sentir a criança, tal. Então não dá para a gente fazer online, mas também facilita outras situações, como o meu próprio exemplo, né? Quer dizer, hoje eu desligo da Austrália e já ligo de Londres, né? Desligo de Londres e já ligo em Dublin. Então, se falta no online, se por acaso algum paciente não pode comparecer, na hora você já passa uma mensagem e já entra outra pessoa. Então, questões de chuva, deslocamento, trânsito, isso acaba facilitando. Mas eu ainda acredito, a presença, né, ela é um diferencial. Então, eu particularmente, esse ano foi muito interessante, porque teve uma paciente que veio de fora, a gente teve a oportunidade de se conhecer. E no próximo sábado eu vou conhecer uma outra paciente que já está por aqui também, que mora em Dublin, que eu também vou ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Então isso é muito prazeroso, né? De vez em quando eu tenho que fazer algumas online entrevistas via plataforma Zoom, mas eu gosto mais do tete a tete, né? Isso, muito eu acho que a nossa geração gosta, né, dessa relação, da presença. É igual, você também sabe disso, você deu aula, é a mesma coisa, aula presencial, aula online, né? Dá para fazer, mas a conexão é diferente, né? Mas acho que amplia, né? Tudo amplia. Ô Cleo, agora uma pergunta assim, você, como gerente comercial, né? Já que você já tem experiência para seu tempo, agora na executiva, você já tinha todo
domínio de técnicas de negociação e tudo mais. Quando você fez psicologia, mudou um pouquinho o olhar, não? Ah, totalmente. Totalmente, porque a gente acaba fazendo outras leituras, né, sobre as pessoas, né? Sim. É claro que a gente não vai pegar o brinco, né, a carteirinha de CLP para ficar analisando, né, as pessoas que têm contato. A gente consegue compreender algumas coisas, né, com um outro olhar, além, claro, da área comercial, que é a questão do comportamento. Inclusive, como a minha preferência é pela linha comportamental na psicologia, então isso dá para se usar tranquilamente na área organizacional, né? Perceber quando a pessoa está um pouco mais interessada, quando não é nada com você, alguma outra situação lá que a pessoa de repente está incomodada. Você tem que ajudar ele a mudar o mindset. Sim, com certeza. Então, por exemplo, você vai visitar uma empresa que buzinaram na cabeça dele que o outsourcing não é bom. Sim, sim. Então você tem que mostrar para ele, não assim, falar, você tem que fazer, não. Fazer ele entender que não é assim o mais barato. Sim. Tem que ser o confiável, sim, porque é para o cliente do cliente dele, né? Assim, então, sim, claro. Cuidar do outro lado. E sabe uma coisa interessante, Kendi? Porque é o seguinte, que é uma das coisas que a gente mais faz na psicologia, e eu acho que isso é muito importante na área comercial, que é o saber ouvir. Né? Então, o terapeuta, o psicoterapeuta, ele faz um papel de escuta ativa, né? Exato. E às vezes, assim, o comercial está muito, falando de forma geral, tá? Está muito preocupado em como vender, como falar, como influenciar, e às vezes a gente ouvindo mais, entendendo a dor, e indo naquilo que a pessoa precisa, e sugerindo soluções, né? Dentro daquilo, da realidade dela, é muito mais assertivo do que eu pegar um monte de coisa e simplesmente influenciar. Então, eu acho que um dos pontos principais, comparando, né, psicologia com a área comercial, é a questão do saber ouvir, né, de a gente se colocar num lugar, né, de escuta, né, e fazer a oferta dentro daquilo que a pessoa precisa, e não simplesmente fazer ali uma colocação de um todo. Acho que o menos é mais, né? A gente começa com determinada relação, constrói a relação e depois vai agregando outros serviços. Isso é muito presente na executiva que a gente trabalha. Legal. E na executiva é interessante, eu tive a oportunidade de entrevistar o Márcio, entrevistar também o Eli. Sim, pessoas e assim, pessoas que estão sempre com uma vibração assim, muito interessante, sim, né? Sim, muito criativa, energia, né? Exatamente. E para foco em resultados. Sim, é isso mesmo. Esse é o perfil, né? Ele é meu diretor comercial, aprendo muito com ele diariamente, muito presente na equipe. Ele é um profissional que eu já conheço há mais de 20 anos, a gente já teve a oportunidade em outra empresa, exatamente. E o Márcio, quando a gente conheceu há 3 anos atrás, inclusive foi praticamente pré-pandemia, sempre foi um profissional que, apesar de todas as intempéries que a gente passou, tal, sempre acreditou muito na área comercial, sempre apoiou muito e sempre uma pessoa extremamente criativa, positiva. Então a gente entende que a nossa equipe assim, se fortaleceu bastante, a gente vem aprendendo bastante. Perfeito. Ô Cleo, nós estamos nos finais, tá? Adorei conhecer você. Você pode deixar algum contato, o site do executivo? Nós vamos escrever aqui também, tá? Tá, legal. Bom, então em relação à executiva, eu vou deixar meu e-mail da executiva, que é cleo.nascimento@executiva.com.br, e o site da executiva é executiva.com.br. Então, se quiser conhecer mais sobre a parte de gestão de terceiros, a qualificação de fornecedores, a gente está totalmente à disposição. Tá? Gratidão e muito obrigado. Obrigada, Kendi, muito obrigada. Ótimo. Internautas, nos agradecimentos então a essa fantástica profissional, Cleo Nascimento, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até mais.